Meus queridos e amados irmãos, eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao meu canal, ao seu canal, ao nosso canal, ao canal Palavras Vivas. Nesta ocasião, eu irei direto ao assunto, tratar de algo que está muito patente e explícito no cenário evangélico nacional. Trata-se do advento emergente destes pregadores mirins. Eu quero dar e deixar a minha opinião sobre o que eu acho, sobre o que eu penso e também trazer o meu conselho para estes pregadores adolescentes que estão ingressando de forma veemente no ministério da pregação. Pela graça de Deus, eu sou novo convertido ainda, me considero novo convertido, diante de tantos pregadores mais velhos que eu, com mais experiências do que eu, mas eu acredito que, pela graça de Deus, eu tenho algo para repassar para estes pregadores que saíram agora, entre aspas, do berço e já ingressaram no ministério da pregação e também estão adestrados para pregar a palavra, porém existe algo que precisa ser tratado. A minha opinião sobre estes pregadores, em particular um deles que está muito engajado e muito supracitado no cenário nacional. Eu vou dar a minha opinião sobre o nosso querido irmão e pregador Miguel Oliveira. E para os outros também, mas ele eu acredito que seja o personagem principal neste cenário atual no meio evangélico nacional. A minha opinião para este garoto de 14 anos que surgiu de forma rápida, de forma emergente, de forma muita pressa, né, no caso. A minha opinião em relação a este menino é o seguinte: primeiro eu quero dizer que ele é meu irmão em Cristo, embora não o conheça pessoalmente, não é? Mas pelas redes sociais é o que a gente acompanha, o que a gente vê em relação a ele. Eu quero dizer que este menino com 14 anos de idade é meu irmão em Cristo, meu dever é orar por ele. Claro que embora eu não concorde com que ele com muitas coisas que ele prega e ensina, mas eu tenho um dever de respeitá-lo. Então, se você, Miguel, estiver vendo ou se este vídeo chegar até você, não fique chateado comigo, é porque as verdades servem para, a princípio, nos confrontar, mas elas também produzem em nós e em nossos ministérios um fruto glorioso. Então, este menino, primeiramente, eu quero dizer que Deus tem um plano extraordinário para a vida dele. Deus quer usá-lo poderosamente na terra. Deus quer usá-lo com muito poder e autoridade na exposição das Escrituras. Porém, algumas coisas que ele tem feito, algumas heresias que ele tem pregado, isso aí, Miguel, está acabando com o seu ministério. Você é muito precoce ainda, você é muito jovem ainda, muito novo ainda, e não permita que seu caráter seja danificado, que seu ministério seja apodrecido ou venha apodrecer, ou venha se corromper no sentido doutrinário da palavra, teológico da palavra, por causa dessas coisas que você prega e da forma como você se comporta em cima do púlpito da igreja. Então, meu conselho para você e para os demais da sua idade que estão chegando, que estão surgindo, é o seguinte: faça como eu fiz. Eu, quando iniciei no ministério da pregação, eu sempre procurei ouvir e obedecer os meus presbíteros. Os presbíteros da congregação eram homens simples, homens que não tinham teologia, homens que não tinham uma boa oratória, uma boa retórica, mas eram homens cheios de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus e que tinham uma profunda comunhão com Deus. E estes homens foram os meus mentores e conselheiros espirituais, a quem eu muito aprendi. E detalhe, existem pessoas, existem homens e mulheres de Deus na casa de Deus e dentro da obra de Deus que nos ensinam sem precisar do diploma,
que nos ensinam sem precisar dos anéis de teologia. Somente com a vida, com o bom testemunho e com o exemplo, eles estão a trazer para nós grandes lições que não existem nos grandes comentários de teologia. Então, eu, quando comecei, claro que eu comecei mais velho que você, né? Você praticamente talvez tenha nascido em um lar cristão, mas pelo que percebe-se é que você começou na mais tenra idade. Né? Eu comecei jovem também, mas você começou, claro, bem jovem do que eu. Você tem começado bem mais jovem do que eu. Então, o meu conselho para você é o que eu fiz. Eu procurei estar aos pés dos meus gamaliéis, dos meus presbíteros, aprendendo com eles, observando o exemplo deles, atentando para a vida piedosa deles e outra coisa, buscando a unção que eles buscaram em Deus, que somente Deus e o Espírito Santo tem para dar. Então, eu fui bem sucedido, sempre gostei de escola dominical e culto de doutrina, e os outros cultos também, sem desprezar nenhum deles, mas estes dois foram os principais para a minha formação espiritual, moral e teológica. Culto de doutrina e culto de escola dominical. Então, lembrando que eu aprendi com homens simples, mas eram homens ousados e usados por Deus e que tinham grande comunhão com Deus. Então, eu iniciei meu ministério da pregação assim. O meu conselho para você, Miguel, é que você, primeiramente, procure ajuda, procure um homem de Deus para lhe orientar, procure um pastor de Deus, um pastor que escuta a voz de Deus, um pastor que anda com Deus. Procure um homem de caráter para lhe ensinar, um homem cheio da palavra, cheio disso aqui, Miguel, das escrituras, para te ensinar. Leia bons livros, boas obras de teologia, bons livros de bons autores, de autores renomados, de autores que têm peso dentro da teologia. Vai o meu conselho, leia bons comentários, invista também em bons comentários, em bons livros, não é? Em boas enciclopédias. Isso vai ajudar também na preparação dos sermões escriturísticos e coisas mais. E o principal, Miguel, busque primeiramente a unção de Deus, uma vida santificada e ter comunhão com Deus. Fazendo isso, eu tenho certeza e falo com convicção na autoridade da palavra de Deus, que você terá um ministério bem sucedido e profílico, né? Um ministério prolífico, né? Prolífico, um ministério glorioso e bem sucedido. Agora, algumas coisas que você prega são heresias e não tem base bíblica, eu tenho que lhe dizer. Não tem base bíblica. Não entre por este caminho de estar vendo anjo, aonde não existe anjo, de estar vendo asa de fogo, aonde não tem asa de fogo, de estar vendo homem de branco, onde não está aparecendo ali homem de branco. Claro que nós cremos no que está escrito na palavra. A Bíblia fala do homem de branco, a Bíblia fala do homem vestido de linho fino, a Bíblia fala de cavalos de fogo, de asas de fogo. O livro do Apocalipse é um livro extraordinário, cheio de simbolismos, e nós conhecemos isso. Mas não leve para a igreja, não tente fazer estas encenações diante das pessoas, principalmente as pessoas novas convertidas e incautas e que não têm maturidade. Isso aí é comprometedor, tanto para elas, porque envolve salvação, envolve eternidade, vida com Deus na eternidade, e também não é salutar também para você, para o seu caráter e para o seu ministério. Receba este conselho deste humilde servo de Deus. Né? Você tem muitos seguidores, você tem mais de 1 milhão de seguidores, de 1,5 milhão nas suas redes sociais, mas aqui vai outra palavra para você. Não se iluda com milhares de seguidores, porque na hora que o pau cantar, que a madeira quebrar nas suas costas, nenhum deles vai te socorrer. Eu falo isso por experiência. A gente agradece a Deus pelas pessoas que nos seguem, que acompanham o nosso trabalho, que gostam de nossas pregações, de nossa vida com Deus, na obra de Deus. Mas não se iluda, Miguel, com milhares de seguidores. Conforme eu vi no podcast recentemente, você fala de boca cheia. Eu tenho milhares de seguidores que me seguem, eu tenho não sei quantas visualizações. Miguel, isso aí não é tudo. Rede social, ela tem o ponto da ilusão. Ela tem um ponto de ilusão. Ela é benéfica, ela ajuda em vários sentidos e diante de várias circunstâncias e vários fatores. É um instrumento de grande alcance para a evangelização, concordo, e nós sabemos disso. Agora, ela tem um lado sombrio e tem um lado negro. E tem um lado também da cipuada e da pancada, que a gente vai levar muito e vai apanhar bastante. E você está começando agora, você precisa de orientação.
Não tente ser o dono do seu nariz. Não tente fazer as coisas por conta própria. Busque a ajuda de um pastor verdadeiro. Se você tem um pastor que verdadeiramente é um homem de Deus, busque a orientação dele. Você falou em um podcast recentemente que faz o que quer da sua vida, que vai para onde quer, faz o que quer. Não é assim, Miguel. Não pode ser assim. Receba este conselho. Você tem pastor, você tem rebanho, você tem aprisco, você tem o líder, você tem uma vara, um cajado sobre você. Você está debaixo de uma autoridade. Então, fica esse conselho, Miguel. E outra coisa, muito cuidado para não estar. Pare com essas heresias, pare com estes movimentos que não têm base bíblica. Fale a palavra, Miguel. Fale a palavra. O meu conselho para você, eu estou falando por experiência. Eu prego o evangelho há quase 25 anos. Não é muito tempo, né? Mas já é uma rodagem, já é uma caminhada. Quase 25 anos. Eu acho que eu tenho pelo menos um grão, não é, de experiência para repassar para você. Acho que eu tenho pelo menos um milímetro de experiência para repassar para você. Eu reconheço que sou novo convertido. Mas diante de tantas coisas que eu já enfrentei e enfrento ainda, eu acho que eu tenho um pouco de bagagem para compartilhar com você com muita humildade em Cristo Jesus. Claro que eu não tenho nem a metade dos seus seguidores nas redes sociais, mas eu também não me iludo com isso, entendeu? Muitos seguidores, milhares de seguidores, não é sinal de que nós estamos no centro da vontade de Deus, não. Quem disse? Às vezes existem pessoas que estão desviadas com mais de 5 milhões, 10 milhões de seguidores. E se não se arrependerem, vão para o inferno da mesma forma. E seguidor nenhum vai livrar a pessoa do fogo do inferno e do lago de fogo, não. Então, eu estou lhe dando conselho como irmão. Não sei se esse vídeo vai chegar até você. Meus vídeos não têm tanto alcance assim. Eu não tenho muitos seguidores em rede social. Mas receba esse conselho. Quando você receber a oportunidade, receber um convite, fale a palavra. Deixe destes modismos, destes movimentos estranhos, espúrios, destas heresias que não tem base bíblica. Outra coisa, Miguel, estamos sendo observados, estamos pregando para teólogos que estão assentados a nos ouvir. E nossa mensagem está sendo examinada, peneirada, triturada e autoanalisada. Então, quando você receber a oportunidade, ou tiver a oportunidade, ou for convidado, fale a palavra. Se preocupe em expor as escrituras. Estou falando para o seu bem porque Deus tem plano na sua vida. Entendeu? Do jeito que eu lhe critico, eu também lhe oriento para o bem. Não concordo com muitas heresias terríveis que você tem pregado, com muitas coisas que você tem falado. Não concordo, eu discordo completamente de você porque não tem base bíblica. E nós temos que seguir o princípio da sola escritura, somente pelas escrituras. Mas você tem futuro. Deus tem planos na sua vida. Você tem um futuro brilhante, eu tenho certeza, reservado por Deus, por Jeová Rafa, o Senhor que te sara, o Senhor que te cura. Amém? Então fica este conselho. É para todos os pregadores juvenis, para todos os pregadores mirins, principalmente para o nosso querido irmão Miguel Oliveira, que está no auge, está no topo atualmente. Mas muito cuidado, não é porque você está no topo e no auge que você vai bem, não. Você tem que ter muita vigilância, muito cuidado, muito pé no chão, muito equilíbrio emocional, muita saúde emocional você tem que ter, sentimental também, para suportar as cipuadas, as pancadas, os calabouços e as cisternas que virão. Se nós temos compromisso com a palavra, ou tivermos compromisso com a palavra e falarmos as escrituras como ela é, expormos as escrituras para as pessoas, a gente vai sofrer os levantes, os ataques. Imagine a gente pregando heresias e coisas que não têm fundamento. Aí a pancada é dobrada e o bambu é dobrado, a madeira é dobrada, a pancada é maior. Então, Miguel, se este vídeo chegar até você, eu me chamo Clebson Luiz, eu sou seu irmão em Cristo Jesus, mas este vídeo é um vídeo de orientação para você. Ok? Não se iluda, não se iluda. Não vá pela agenda, não vá pelo dinheiro, não vá pela monetização, não vá porque você tem muitos seguidores, porque você tem muito engajamento. Não se iluda com isso. Sabe por quê? Porque estamos tratando com eternidade, com coisas espirituais, com coisas sérias, com as coisas de Deus. Portanto, isto requer um temor redobrado e uma atenção extremamente cautelosa. Por quê? Porque Satanás, nosso arco inimigo, ele também não dorme nem tosqueneja. Assim como o Deus de Israel não dorme nem tosqueneja, o diabo também não dorme nem tosqueneja, não pede férias e nem entra em recesso. Guarde isto. Então fica esta palavra para você, Miguel, de orientação. Que Deus abençoe você, sua família, seus pais, todo o seu ministério.
e siga este caminho. Siga o caminho de Jesus, siga o caminho da palavra, o caminho das Escrituras. Pare com estas pregações heréticas, é o meu conselho para você, porque não tem base bíblica e o povo não vai comer. Você está perdendo a credibilidade, você é muito jovem ainda e há muito tempo para se melhorar. Você tem muito tempo para melhorar, para ser um instrumento de Deus, um grande pregador de Deus no meio desta nação. Fica o meu conselho para o nosso querido irmão e missionário Miguel Oliveira. Deus abençoe. Eu tenho as minhas críticas contra você, mas também eu lhe aconselho para o seu bem. O verdadeiro irmão, obreiro e amigo, ele faz isso. Ele critica você para o seu bem e não para lhe destruir, para lhe expor, nem para lhe detonar. Claro que de certa forma que você está sendo exposto, mas a sua exposição aqui neste vídeo aqui que eu estou gravando é uma exposição para o seu bem, porque eu falo de coração, eu lhe amo em Cristo Jesus e quero ver o seu bem, porque eu vejo que você tem uma chamada. Você tem uma vocação para pregar a palavra, para fazer a obra de Deus. Você tem uma boa retórica, você tem uma boa oratória, você se expressa bem, você sabe ler, você sabe escrever, você sabe ler, se expressar muito bem em público. Isso é fundamental, uma boa retórica, uma boa oratória. O que você precisa é de uma orientação, de orientação. Você precisa de orientação, você precisa obedecer, você precisa ser mais humilde também, é o meu ponto de vista. Eu acho que você precisa ser mais humilde e, enfim, se dedicar, se entregar, amar e se jogar e debruçar-se sobre as Escrituras. Eu quero ver quem é que vai parar, quem é que vai deter o seu ministério se você se preocupar com a exposição das Escrituras. Ninguém segurará você, ninguém se susterá diante de ti. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe você, a sua família e os outros pregadores mirins também que estão chegando. Deus te abençoe. Aproveita para compartilhar este vídeo, você que está assistindo, para compartilhar, para comentar. Deixa o teu comentário, deixa a tua curtida, deixa o teu like, deixa o teu compartilhamento e compartilha até chegar no nosso querido missionário Miguel. É um conselho para ele e eu tenho certeza que este conselho é muito produtivo. Deus abençoe.